bom dia a você que nos acompanha todas as manhãs aqui na tela da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, falando de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida e com um novo tema na manhã deste sábado. A chegada de um bebê é sempre um momento especial na vida de qualquer pessoa. Mas quando a gravidez é planejada, esta fase pode se tornar ainda mais leve. Então, por que não planejar a chegada de um filho? Porto Velho conta hoje com o programa De Novo Não, que orienta mulheres sobre os métodos contraceptivos e o momento ideal para uma gestação. E para falar um pouco mais sobre este assunto, a gente recebe a ginecologista e obstetra, a doutora Ida Pereira, idealizadora e coordenadora do projeto, que é muito bem-vinda aqui conosco, especialmente em meio a este momento de pandemia da Covid-19. Bom dia, doutora. Bom Tudo bem? dia, Renata. Planejamento familiar faria a diferença na nossa sociedade, na qualidade de vida de todos, se todo indivíduo tivesse esse acesso e tivesse esse tipo de orientação, né, doutora? Com certeza. A gente costuma dizer que as pessoas planejam quase tudo, né? Você planeja comprar um carro, você planeja a sua profissão, você planeja construir uma casa. Por que não planejar a família, né? A família precisa ser planejada, filho é para toda a vida. Então, mas nada mais justo do que planejar. E o planejamento, ele depende de várias coisas, não é só da vontade da mulher. É claro que precisa ter orientação para que as pessoas se planejem. Essa orientação precisa iniciar muito cedo. Não é muito correto e nem é de se esperar que vá ter um bom resultado se a gente esperar que uma mulher comece a planejar, uma mulher e um homem, né? Comece a planejar os filhos depois que começam a ter relação sexual. Uma família, ela precisa ser planejada desde sempre, né? A gente costuma dizer que a família é a base da sociedade, então ela precisa ser planejada, né? E quando a gente fala em planejar a família, isso não passa apenas por planejar os filhos ou limitar a prole. Porque o que aconteceu no Brasil durante muito tempo foi que a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher, reduziu muito rapidamente a partir da década de 60, né? Mas a gente, quando vai estudar mais profundamente, você percebe que não foi exatamente um planejamento. O que aconteceu foi que as mulheres reduziram a prole, né? Não é raro você ouvir uma mulher falar assim, não, eu quero ter todos os meus filhos logo e ligo a trompa, né? Isso não é um planejamento, isso é limitar a prole. Não, eu quero ter 2 filhos e ligar a trompa. Planejar é mais que isso. Quando é que eu quero ter esse filho? Em que condições? Eu preciso primeiro ter um emprego? Preciso primeiro ter um plano de saúde? Preciso primeiro ter um parceiro, um companheiro, né? Que tipo de companheiro eu desejo para ser pai do meu filho? Então, um planejamento, ele vai muito além do que simplesmente limitar a prole. Aproveitando esse gancho que a senhora mencionou, essa parte histórica, doutora, será que a nossa população ela tem essa consciência? Porque é comum a gente ver, eu mesma passo por isso, em personalidades que já estão ali na faixa dos 30 anos, uma cobrança por filhos, por casamento, como se isso fosse uma obrigatoriedade da mulher nascer para procriar, só vai ser mulher suficiente se ela tiver filhos. Será que a sociedade entendeu bem isso da questão do planejamento? Isso é o outro lado da moeda, né? As pessoas também têm uma cobrança enorme e a gente tem uma luta grande pelo direito da mulher de decidir também. Algumas mulheres decidem não ter filhos e isso também é um direito da mulher, decidir não ter filho, da mulher ou do casal, né? Decidir não ter filhos. E essa cobrança, ela não procede. Eu acho que as pessoas precisam ter esse direito. Esse conceito, ele é interessante, estava estudando um pouco sobre isso, o objetivo reprodutivo de uma pessoa é a quantidade de filhos que ela deseja ter até o final da sua vida reprodutiva. Isso é um conceito, né? E a gente tem que, no final da vida, algumas mulheres têm um resultado positivo e outras têm um resultado negativo. O que significa isso? Algumas mulheres que gostariam de ter tido 1 ou 2 filhos e chegam ao final da vida reprodutiva e por algum motivo não tiveram. Ou porque não teve oportunidade, ou porque adiou demais a gravidez, porque tinha planos profissionais, ou porque não achou o parceiro que considerou adequado, não importa. E outras que planejavam ter 1 ou 2 e tiveram 3 ou 4. Aí a gente fala que isso aqui, ele extrapolou o seu objetivo, né? Então, as duas coisas são ruins. A garantia do direito, ela significa que cada mulher possa ter o número de filhos que deseja ter no momento mais adequado para a sua vida. Isso é, de fato, um planejamento. E essa seria a principal importância do planejamento familiar? Olha, a importância do planejamento familiar, ela extrapola o indivíduo, né? Ela é importante para a mulher, uma mulher, o básico, né? Tem até uma matéria que eu postei hoje da ONU, falando justamente sobre isso. O básico para que uma mulher possa
usufruir de qualquer direito é que ela tenha o poder de decidir sobre o seu próprio corpo e, em especial, sobre a sua fecundidade. Não apenas isso, também não tem relação com quem não quer, poder escolher os seus parceiros, poder escolher com quem casar e outras coisas. Então, isso é um fato. Agora, os filhos, o número de filhos, isso transcende o indivíduo, porque uma gravidez não planejada, em especial aquela gravidez na adolescência, ela tem uma repercussão social e uma repercussão econômica enorme, né? O Banco Mundial tem um estudo interessante, Renata, que ele fez um estudo em alguns países, entre eles o Brasil, e a conclusão é que se o Brasil adiasse a gravidez das meninas para depois dos 20 anos, não estamos falando de adiar uma década, para depois dos 30, não. Para depois dos 20 anos, haveria um acréscimo no PIB brasileiro da ordem de 5,3 bilhões, né? Então, isso... Aí fala assim, mas o que tem a ver gravidez com PIB? Ora, uma menina que engravida na adolescência, ela tem muito pouca chance de concluir a sua formação profissional e de entrar no mercado de trabalho. Então, se ela não entra no mercado de trabalho, ela não entra no sistema tributário, não contribui para o sistema tributário e, portanto, ela para de contribuir para a riqueza nacional. Por outro lado, essas meninas e suas famílias têm uma tendência enorme de permanecer na assistência social, no Bolsa Família e outros programas de assistência. Além do mais, né, existe o custo com saúde, né, com creche daquela criança que não foi planejada, principalmente com saúde, porque a gente sabe que as meninas que têm filho muito cedo, essas crianças têm mais chance de prematuridade, chance de adoecimento, chance de morrer na primeira infância. Então, existe o custo com a saúde, o custo com a assistência social e a falta de participação no mercado tributário, no mercado de trabalho. E aí, pensando em toda essa problemática, foi criado aqui em Porto Velho o projeto De Novo Não, né, doutora? Ah, sim. O planejamento familiar, essa ideia do trabalho, a gente tem feito aqui em Porto Velho desde a década de 90, né? Mas porque a lei do planejamento familiar é de 1996, mas antes disso a gente já tinha um trabalho aqui, né? Mas era um trabalho de um grupo de médicos interessados, etc. Com o advento da lei, o próprio Ministério da Saúde criou o programa nos estados. E em 2006, com a inauguração da maternidade municipal, nós criamos o De Novo Não, que é o De Novo Não. Na verdade, a gente percebeu que grande parte daquelas adolescentes e daquelas mulheres, já existiam os estudos nacionais, que 55% das gestações no Brasil não são planejadas, mais da metade. E que grande parte dessas meninas estavam no segundo e até no terceiro filho. Então, a gente resolveu, dentro da maternidade, oferecer alguma coisa para proteger a próxima gravidez, né? E por isso o nome é De Novo Não. Então, gravidez sem planejamento, de novo não. E o que a gente pode fazer dentro da maternidade? Ora, dentro de uma maternidade nós podemos oferecer os métodos de elongação. Muito bem, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o projeto De Novo Não depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, continue conosco. Já de volta com o Viver Bem, hoje recebendo a doutora Aida Pereira, falando um pouquinho sobre planejamento familiar, sobre a importância de planejar a gravidez, principalmente no momento como este, o momento de pandemia da Covid-19. Será que é ideal nós, mulheres, engravidarmos nesta fase? A gente vai falar um pouquinho sobre este assunto já já. Agora eu queria entender como é que funciona o projeto De Novo Não, doutora. Como é que as mulheres chegam até o serviço? Que perfil de mulheres podem participar e o que é oferecido dentro do serviço? Bom, hoje o De Novo Não, ele expandiu, né? Ele não está mais só dentro da maternidade. Mas, assim, em princípio, o projeto era isso. Se a mulher não teve a oportunidade de planejar aquela gravidez, que ela está ali no momento no hospital junto conosco, a gente daria para ela a oportunidade de planejar as próximas gestações. E o que a gente pode oferecer dentro de uma maternidade no momento do parto, antes da alta hospitalar? Nós só podemos oferecer DIU e implante. O DIU, ele pode ser o DIU de cobre ou o DIU de progesterona, e o implante subdérmico, que é um pequeno bastãozinho que se coloca embaixo da pele do braço. Por que
é importante ter mais de um método? Porque nem todo mundo vai usar o mesmo método. E o SUS, ele só oferece o DIU de cobre. Excelente método, muito bom. Mas nem toda mulher vai usar DIU de cobre. Nem toda mulher vai usar DIU depois do parto. Então a gente precisa ter um outro método, e no caso é o implante, que é o implante subdérmico. Existe só um no Brasil, que é o Implanon. Então, nós começamos oferecendo o DIU e teve uma aceitação enorme, né? A gente já sabe, pelas pesquisas mundiais, que esse é um momento que a mulher está muito disposta a aceitar um método contraceptivo, porque se aquela gravidez não foi planejada, ela quer poder planejar a próxima. E em 2017, a Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou também os implantes, que a gente usou, assim, particularmente nas adolescentes, porque é um público mais vulnerável. Embora não tenha pesquisas com adolescentes, porque isso é uma coisa que se fala muito hoje em dia, não tem pesquisas com meninas menores de 16 anos. Mas a maioria das meninas que estão tendo um filho, elas têm 16 anos. A média é de 16 anos acima. Meninas que engravidaram aos 15 vão ter filho aos 16. Então, nós oferecemos para essas meninas também um implante durante o período que tinha, até 2019, e agora nós já estamos trocando isso. Com o advento da pandemia, nós disponibilizamos um número, né, que está disponível aí para as mulheres acessarem. É importante que elas possam fazer isso. Tem um número de acessar, porque na pandemia a gente quer o quê? Quer que as mulheres circulem o menos possível para evitar a circulação do vírus. E esse número, ele está disponível, as mulheres podem tirar dúvidas e a gente orienta sobre os métodos contraceptivos, sobre o local onde conseguir o método contraceptivo e especialmente o local onde ela pode conseguir inserir um DIU, que hoje é feito no Centro de Referência de Saúde da Mulher, mas não é por demanda espontânea, precisa ser agendado por uma unidade de saúde, aquela mais próxima da sua casa. Então, através deste telefone, ela consegue a orientação para saber todo o caminho a percorrer. Todo o caminho a percorrer, não só para o DIU, mas para qualquer método contraceptivo. E o programa, então, ele foi ampliado. Ele saiu somente da maternidade e hoje está disponível nas unidades básicas de saúde também. Hoje, Hoje está um pouco restrito, porque... Por conta da pandemia. Exatamente. Isso é um grande problema que a gente vai falar no próximo bloco, como você disse. Porque neste momento da pandemia é um momento que a mulher mais precisa de proteção contraceptiva. E os serviços ficaram restritos por vários motivos. Primeiro, para evitar a circulação do vírus. Segundo, que muitos profissionais de saúde adoeceram. E terceiro, que aqueles que não adoeceram precisaram ser deslocados para atender aquelas pessoas com Covid. Das unidades básicas. Exatamente. Então, isso virou um grande problema, mas no município de Porto Velho o serviço se manteve, né? A doutora Silvier e a doutora Malena são duas bravas guerreiras que estiveram sempre, apesar da Covid, tiveram Covid, continuaram trabalhando, atendendo as mulheres, porque a gente sabe que mulheres grávidas que se infectam com Covid têm uma grande chance de complicar e morrer. Doutora, inicialmente o projeto ele era para evitar a segunda gravidez, mas hoje, que perfis de mulheres podem buscar esse atendimento? De repente, a mãe que tem a filha que está na fase de iniciar a vida sexual, ela pode procurar, mesmo sem ter iniciado? Também inclui as adolescentes sem ter o primeiro filho? Sim, todas as mulheres têm acesso ao planejamento familiar. Ela pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para agendar a consulta ou pode nos contactar por este número que foi disponibilizado para nós fazermos toda a orientação. De preferência o mais cedo. De preferência para as meninas era muito importante que isso começasse nas escolas, mas agora nós também não temos escola. Então, o que a gente pode fazer é oferecer esse número, é um WhatsApp, é uma tecnologia muito fácil de ser acessada, todas as meninas têm acesso e nós temos um atendimento, nós atendemos por turno, em média 20 pacientes por turno em busca de orientação contraceptiva. Eu sei que isso é muito para quem está atendendo, mas ainda é pouco comparando a população toda que precisa. Mas, assim, trabalhos como este da imprensa são fundamentais para que as mulheres tenham acesso à informação. E tudo isso vai ser dentro do SUS mesmo, doutora? A gente sabe que existem certos métodos que precisam de exames, né? O acompanhamento ali, a consulta, a disponibilidade do método, tudo vai ser coberto pelo SUS. O que o SUS oferece? O SUS oferece
comprimido, injeção mensal, injeção trimestral e DIU de cobre. Então, esses métodos estão... E anticoncepção de emergência, que é super, super importante, que se fala pouco, mas é um instrumento fundamental para evitar gravidez não planejada. A anticoncepção de emergência está disponível gratuitamente também nas unidades de saúde. Então, esses métodos são todos gratuitos e são oferecidos pelo SUS. É tudo oferecido na rede SUS. E a própria classe de ginecologistas abraçou o método para que ele continuasse de forma remota, né? Sim, a gente... Esse atendimento remoto, ele é oferecido pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Rondônia, né, da qual eu tenho a honra atualmente de presidir, em parceria com a residência médica do Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, cujo coordenador é o Dr. Marco Aurélio, e a residência médica da Maternidade Municipal da Mãe Esperança, cuja coordenadora é a doutora Conceição Simões, também 2 defensores e incentivadores do direito da mulher de decidir sobre os seus números de filhos, porque é disso que nós estamos falando, de saúde e de direitos. E como estão os índices de mortalidade entre as gestantes durante a pandemia da Covid-19? A gente vai saber mais detalhes sobre este assunto depois da pausa, que é bem rápida. Você de casa, continue conosco. Já de volta com o nosso programa, a gente já falou um pouquinho sobre a importância do planejamento familiar, do serviço que é disponibilizado aqui em Porto Velho através do projeto De Novo Não, mas é muito importante a gente falar também sobre os índices de mortalidade, dos riscos para as gestantes durante a pandemia da Covid-19. O Grupo Brasileiro de Estudos de Covid-19 e Gravidez vem desde abril do ano passado publicando vários artigos na literatura nacional, alertando para o risco de morte materna por Covid-19. Em um estudo amplamente divulgado, analisando dados da planilha do Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da Gripe, disponível pelo Ministério da Saúde, encontrou-se que 978 gestantes e puérperas foram diagnosticadas com síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 e dessas, 124 foram a óbito, uma taxa de letalidade de 12,7%. Embora tivesse sido encontrada a associação de óbito com comorbidades como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, o que mais chamou a atenção nesse estudo foram as graves falhas de assistência. 15% das mulheres não tinham recebido qualquer tipo de assistência ventilatória, 28% não tiveram acesso a leito de unidade de terapia intensiva e 36% não foram entubadas nem receberam ventilação mecânica. Então, os números diante da pandemia, eles são bem alarmantes, né, doutora? Sim. Desde o ano passado, no início da pandemia, a OMS publicou um alerta de que com a pandemia e com a restrição dos serviços, nós teríamos aí um acréscimo de 7 milhões de gravidezes não planejadas no mundo. E com isso e outros fatores, nós teríamos um acréscimo de 25% na mortalidade materna se a pandemia, se aquela condição se arrastasse por 6 meses. Acontece que passaram-se 6, 12, já entramos no ano seguinte e a pandemia está aí, aliás, recrudesceu de uma forma avassaladora, ceifando a vida de muitas mulheres. E nós já alertávamos sobre a necessidade de se manter os programas de planejamento familiar, especialmente a oferta de métodos contraceptivos de longa ação, que são os DIUs e os implantes, porque esses métodos, eles independem da ida da mulher à unidade de saúde todos os meses ou de 3 em 3 meses, e neste momento isso é fundamental. Os métodos de longa ação são aqueles que realmente protegem a mulher de uma gravidez indesejada ou não intencional, porque são métodos altamente eficazes. E neste momento isso era fundamental. E aí nós alertamos também as mulheres sobre a oportunidade e a necessidade de adiarem o seu projeto de gravidez para um momento depois da pandemia. Nós fizemos um vídeo sobre isso, publicamos, mas assim, nem todo mundo vê ou nem todo mundo acredita, eu acho, né? Porque nós continuamos tendo um número enorme de gestações e aí nós vemos hoje a mortalidade materna. No primeiro trimestre deste ano, em Rondônia, nós tivemos aí 13 óbitos maternos com Covid, de mulheres com Covid. E por que as mulheres morrem muito com Covid? A gente vem alertando isso. O que nós não tínhamos certeza era da transmissão vertical, mas que a grávida ela era muito mais vulnerável à complicação e morte, isso nós já sabíamos.
Porque a grávida, ela tem uma situação que nós chamamos de pró-inflamatória e pró-trombótica, né? Porque, do contrário, ela sangraria muito após o parto. Então, e o que é o Covid? Do que ela mata? O vírus é autolimitado, o que mata são as sequelas. Então, a pessoa que complica de Covid, ela complica por causa dessa condição de ele promover esse estado de pró-inflamatório, também a tempestade inflamatória e a coagulabilidade. Ora, juntas as duas coisas, a gente sabia que isso redundaria em muitas mortes e, de fato, é o que nós estamos vendo. Mas nós temos uma proposta para isso. Qual seria, doutora? Nós temos uma proposta. Você viu ali que a condição do atendimento das grávidas tem sido ruim, como para todo mundo, né, pela falta de leitos. Mas hoje nós sabemos que o que vai resolver isso, para estancar essa mortalidade de uma forma mais imediata, é a vacinação das grávidas. E nós temos solicitado muito a nível local, no município, no estado e para o Ministério da Saúde, a inclusão das grávidas no grupo prioritário de vacinação. É fundamental que se vacine. Mas já há estudos, doutora, sobre a inclusão das grávidas no Sim, grupo? Hoje o Ministério da Saúde já assumiu isso como verdadeiro. Não tem nenhum problema a grávida vacinar. A tecnologia é a mesma da H1, não tem por que ter medo. Então a grávida teve que ter medo de ter Covid e morrer, né? Porque o vírus, a vacina, ela é de vírus inativado. Esse vírus não existe a menor possibilidade dele se multiplicar no organismo de uma pessoa. Então ele só vai proteger, ainda protege o feto. Então é fundamental que vacine, inclusive antes da H1N1, porque se existe aí um período entre uma vacina e a outra, 4 semanas até que vacine essas grávidas de Covid é muito tempo. Precisa vacinar primeiro para Covid e depois para H1. O bebê também tem essa fragilidade, doutora, por ser assim, ainda novinho, né? Questões imunológicas ou não? Não. O que está acontecendo hoje em dia, o que está acontecendo com essas mulheres é que a maioria delas acaba tendo um parto prematuro. E aí sim, a condição da prematuridade acaba levando esses bebês à complicação e morte. Mas existem poucos casos comprovados de transmissão vertical, né, da mãe para o filho, mas esses bebês, quando a mãe tem Covid, ela tem essa condição de rapidamente ela complicar e ter pouca oxigenação. Eu acho que isso fica bem claro. E aí a criança entra em sofrimento e é obrigada a interromper um parto. Não pela condição, não imaginando que vai melhorar a condição da mãe. Interromper o parto não melhora a condição da mãe. O problema é que chega um momento em que você precisa realmente tirar aquele bebê ou ele morre. E aí nós temos muitos prematuros e esses prematuros, de fato, também nós temos um grande número de óbitos. Então, além da vacinação, o ideal mesmo seria repensar esse momento da gestação. Até porque a mulher, por exemplo, a mulher que acabou de ter um bebê, ela pode amamentar o bebê se ela estiver com Covid? Pode. Não é contraindicado, nem é contraindicada a vacina para quem está amamentando e nem é contraindicado o aleitamento, tá certo? Então, a mulher pode amamentar com todos aqueles cuidados que estão muito bem claros no manual. Ela precisa lavar as mãos antes de amamentar, trocar a máscara, usar sempre uma máscara nova ou limpa no momento de amamentar, não a máscara da amamentação passada, e procurar não conversar, não falar enquanto está com o bebê e não tossir. Certo, doutora. Então, qual seria, a gente já está caminhando para o fim do programa de hoje, pensando então numa solução ideal para toda esta fase, qual seria a sua palavra? Neste momento, para as mulheres, o nosso recado dos ginecologistas obstetras de Rondônia, da Associação dos Ginecologistas, adie o seu projeto de gravidez para uma melhor oportunidade. Agora não é uma boa época. Para as grávidas, peça a vacina. Some conosco para pedir a vacina. Para as autoridades, disponibilizar métodos contraceptivos eficazes, aqueles de elongação, e disponibilizar a vacina para essas mulheres. Incluir as grávidas no grupo prioritário. Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui conosco, viu, doutora? Muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Espero que vocês de casa tenham gostado da mensagem de hoje, tá? Abordando diversos temas em torno da gestação. Então, fique ligado, sábado que vem nós estamos de volta com mais um tema aqui no Viver Bem. A você, um ótimo fim de semana.